do ator, da iniciativa, é bem-vindo. E dizer que o processo de reconciliação em Angola não começou em 2019. Claro. Sim, tivemos a primeira fase em 92, não deu certo, depois viemos para Lusaka, não deu certo, viemos para 2002. Então, o que se está a passar agora também é naturalmente de encorajar, não é? E era mesmo o tempo que assim fosse, não é? Mas eu acho que temos que aprofundar este processo. Não só, eu sei que está a falar essencialmente da questão da devolução dos restos mortais, dos familiares, é importante. Sim. Eu acho que nós temos que serenar os nossos espíritos exatamente para permitir que Angola avance. Significa, vamos olhar para isso e não pode ser um gesto de aproveitamento político. Eu desejo que não seja isto. Seja não mesmo, tem sido? Seja mesmo. Eu desejo que não seja. Mas não tem sido? Seja, as pessoas têm que avaliar. Agora, a minha avaliação é a de que o mais importante é que as famílias, na verdade, então, sejam curadas as feridas dessas famílias. Sabe por que ele está a fazer essa pergunta? Porque recentemente a UNITA anunciou a retirada da Civicop, que é um dos vários processos. Era exatamente para protestar a forma como a Civicop estava a ser gerida neste quadro. Nós pensamos que a questão dos que tiveram que perder as suas vidas, infelizmente, de um e do outro lado, significa, houve guerra em Angola, infelizmente, houve mortos do lado da UNITA, do lado do MPLA, e é preciso fazer este processo todo de forma tranquila, acho eu, sem muitos alaridos, porque também é uma questão de morte, nós somos africanos, e a questão das mortes é um pequeno tabu, e eu acho que os que morrem merecem o nosso total respeito, e que estes processos deviam ser feitos de forma tranquila e discreta. Eu acho que é o mais importante, porque o fundamental não é mostrar na televisão quem está a chorar a mais ou a menos, mas é as famílias receberem as ossadas das suas famílias, realizarem os seus óbitos, as almas dos que desapareceram descansarem em paz e o país avançar. Mas eu vou insistir nesse aspecto, porque dentre os vários processos, daqui a mais alguns mesitos, vai acontecer a condecoração dos homens que, no quadro dos 50 anos de independência nacional, serão condecoradas algumas pessoas. E isso faz parte também do processo, não só de pacificação, mas de reconciliação nacional. Neste quadro, até recentemente a aprovação do documento que visa a condecoração dessas figuras, acha que o caminho a seguir é mesmo este? Não é este, naturalmente, significa o caminho a seguir é o caminho da inclusão. Reconciliar-se também é aceitar aquilo que cada um é. E sobretudo porque quando falamos dos 50 anos de independência, então estamos a falar sobretudo dos esforços que foram empreendidos para que Angola pudesse então alcançar a sua independência, para que nós fôssemos um povo autodeterminado. Então, e neste espaço, que gostemos ou não de Agostinho Neto, que amemos ou não Olden Roberto, que apreciemos ou não Jonas Savimbi, esses três mais velhos, é assim que eu os denomino, são mesmo os pais da independência de Angola. Foram eles que inspiraram os outros, também inspirados nos outros mais velhos, na verdade, que surgiram anteriormente, e felizmente conseguiram organizar de forma, diria, moderna, né? Porque são os pais da nossa política contemporânea, conseguiram organizar os seus partidos políticos, homens, meios, para poderem combater um português aqui em Angola. E Massanga consegue digerir com alguma facilidade o facto de não terem sido incluídos neste processo Jonas Savimbi? O problema não é de Massanga. Eu estou a perguntar, não só enquanto filho. A minha pergunta não vai só enquanto filho de Jonas Savimbi, mas enquanto político também. Sobretudo isso significa, até não é político, mas enquanto angolano. Enquanto angolano que sabe, também, e até de forma documental, que foi Jonas Savimbi, foi Olden Roberto e Agostinho Neto que lutaram pela independência e foram a 15 de janeiro a Alvor para poderem assinar. Então, este é um facto. Agora, nós não podemos aceitar falsificar a consciência nacional. Não se pode aceitar isso. Significa, os angolanos têm de saber, e sobretudo as próximas gerações, têm de saber aqueles que de facto fizeram o que é num determinado período da nossa história. Eu acho que o mais importante seria um grande contributo, um grande favor que os dirigentes que hoje estão à testa do nosso país fariam às novas gerações a história de Angola, porque a história está lá. São factos. Nós temos que honrar os nossos heróis, temos que respeitar a história, gostemos ou não de um certo
ator dela, mas ele participou e está lá. Até eu, quando era miúdo no ensino primário, nos diziam que a história era o conjunto de acontecimentos decorridos num espaço-tempo, e desde que estes influenciem a vida das pessoas. Então, é o que aconteceu. Então, quem é que vai negar que Savimbi influenciou, que Oldo influenciou, que Neto influenciou? Naturalmente que influenciaram. Agora, querer passar por cima disso, eu acho que é utopia, como eu dizia, é tentar falsificar a consciência nacional e é inadmissível. Agora, podem fazer isso agora, mas eu estou certo que mais tempo, menos tempo, a verdade vai vingar no país. E essa verdade passaria por quê? Por exemplo, por a UNITA vencer as eleições numa determinada altura e reescrever ou corrigir esta percepção que se tem agora? A UNITA não precisa de reescrever a sua história nem corrigir nada. Significa, a história são factos. Eu acho que, seja o MPLA, seja a FNLA, seja a UNITA, ou seja qualquer um do partido que for a assumir os destinos desse país, sabem deste facto que nós estamos aqui a debater. Então, a minha preocupação tem que ver, sobretudo, com a forma como nós queremos deixar as coisas para as gerações vindouras. Esta é a preocupação. E a preocupação é que se isso não estiver documentado, tal como, por exemplo, alguns membros da sociedade civil e partidos políticos, e não só reclamam, se isso não estiver documentado, não tem como as próximas gerações terem conhecimento desses dados. Daí mais um exemplo, diria, infeliz destas práticas. E eu, para isto, eu vou buscar um exemplo também prático. Em geral, os líderes africanos, quando ficam muitos anos no exercício do poder, gostam muito de construir estátuas. Mas, infelizmente, como somos todos humanos e passageiros, quando passam, a tendência dos povos é de destruir as estátuas. Então, por que não fazer obras que fiquem para além da morte? Eu acho que isto aqui é coerente. E, sobretudo, se antes houve alguma ilusão humana relativamente ao exercício do poder político, foram tantos exemplos até aos nossos dias, que já não precisamos de passar por ali. Significa, o exercício que quer ser feito hoje pelo partido que governa Angola é um exercício de perda de tempo. Significa, é uma satisfação muito pessoal, ou de um pequeno grupo que pensa que fez tudo, que pensa que ganhou, agora vai impor as coisas. Ninguém vai impor a história de Angola aos angolanos, porque a história é feita de factos. E por que não fazemos agora? Para que não precisemos mais amanhã de destruir estátuas ou de ter que reescrever as coisas. Para quê? Um dia, prevê, por exemplo, que um dia a estátua de Agostinho Neto no 1º de maio possa ser destruída? Não desejo. Eu acho que não é o seu ideal, desejo, mas por aquilo que apresenta pelo seu argumento. É preciso ter cuidado, porque nós reconhecemos Agostinho Neto na sua justa valor. Sim. É um dos precursores da independência de Angola, e até sabe, Jonas Savimbi, na Zamba, nunca aceitou, nunca admitiu que um dirigente da UNITA insultasse Agostinho Neto. Ele tinha muito respeito por ele. E nós continuamos com este respeito. Então, nós temos que reconhecer as coisas, independentemente de ter sido adversário de ontem, mas está lá um facto, ele contribuiu. E então, custa tanto assim, será? Que nos aceitem como nós somos. E, sobretudo, somos todos angolanos. Vê intolerância nesse aspecto? Naturalmente, este comportamento, esta posição política é mesmo intolerante. E não é preciso, porque este tempo passou também. Passou mesmo. Agora, poder é poder também, mas também história é história. E pronto, está lá, está lá. Nas últimas eleições, o que é que faltou? O que é que acha que faltou para que a UNITA não chegasse ao poder? Eu acho que a UNITA perdeu as eleições. A UNITA foi imposta à UNITA um resultado. É isso que é preciso dizer. E pronto, naturalmente, até eu ouvi há pouco tempo, por via da vossa rádio, que no quadro da vaga na CNE, mais uma vez, Manico é candidato. Eu acho que isso não fica bem. Significa, estamos mas do ponto de vista legal também não há nada que o impede. Não, naturalmente, mas temos que olhar para a prática das pessoas. Significa, os angolanos merecem uma coisa nova. A alternância do poder em Angola é uma necessidade nacional até para salvar o próprio MPLA. Mas para isso é preciso que o povo assim decida nas urnas. Claramente. Eu acho que o povo em 2022 já tinha decidido bem. Em 27 acredito que fará melhor
e, sobretudo, fará maior pressão, não é, àqueles que forem a concorrer para defender o seu voto e o seu interesse. Este é o grande desafio. Vimos o que se passou em Moçambique, não foi boa coisa, mas o povo exprimiu a sua vontade. Eu penso que, pela nossa história, não precisamos de passar por ali, e por isso mesmo é preciso que hajam instituições sérias, hajam pessoas sérias para termos eleições livres, justas e transparentes em 2027. Em 2022, o que aconteceu foi que a UNITA, na legislatura anterior, tinha 50 deputados, 51 deputados. Sim, 51. E no quadro de uma plataforma política criada, de uma estratégia com a UNITA, Bloco Democrático e o projeto político na altura para já servir Angola, que hoje já foi legalizado, montaram essa estratégia e provavelmente por causa disso atingiu os 90 deputados. Tem havido uma mudança deste paradigma. Hoje, para já é um partido político. O Bloco Democrático também está com as cordas muito apertadas, permita-me aqui a expressão, tem de participar nas eleições de qualquer forma, em coligação ou de forma isolada. Este figurino acredita que poderá continuar olhando para aquilo que é a realidade atual? Primeiro dizer que, felizmente, foi a UNITA, desde os seus primórdios, desde a sua fundação, que sempre defendeu a democracia com vários partidos políticos. Então, para dizer que ter mais um partido legalizado não é mau. Do meu ponto de vista, não é mau. Ter vários partidos aqui na praça pública ou local angolana não é mau. O mais importante é que nós tenhamos consciência de que só unidos é que nós vamos vencer. Só unidos é que nós vamos protagonizar a tão almejada mudança da que o povo espera. Percebeu a minha pergunta? Não, muito bem, percebi muito bem. Pois, eu estou a perguntar-lhe porque vou lá chegar. O para já vai sair da frente para ti. Eu vou lá chegar. Pois. Então, nós temos que trabalhar. Significa, aqui é preciso consciência patriótica e não interesses individuais. É preciso consciência patriótica para colocarmos Angola acima dos nossos interesses partidários e, sobretudo, pessoais. Por isso mesmo, o futuro, nesse caso da FPU, vai merecer discussão, mas, sobretudo, tem de merecer reflexão profunda dos dirigentes dos vários partidos políticos que fazem parte dela. Esta é a mensagem que eu deixo. Porque os angolanos clamam por mudança e, eu repito, é na unidade onde vamos encontrar a salvação de Angola. Na unidade. Eu faço-lhe essa pergunta, Massenga, porque o presidente agora o coordenador-geral do Prajá, diz que vai ser governo, ou fazer parte do governo, seja em que circunstância for. Eu acho que é porque ele acredita que é junto à UNITA que ele vai fazer isso. É o meu ponto de vista. Eu acredito que ele pensa assim. Pensa que é juntos com a UNITA, com o Bloco, que vamos fazer isso, que ele será parte do governo, naturalmente. E como já foi, ele foi praticamente o candidato a vice-presidente da República, não é? Significa que se em 22 nós passássemos, ele faria parte do governo. Então, eu enquadro isto assim. Eu repito que aqui o fundamental é fazermos tudo para que a nível das lideranças haja maturidade política suficiente e colocarmos o interesse do povo angolano acima de nós pelos interesses. Vê essa maturidade por parte do Prajá? Eu exijo essa maturidade a todos os atores políticos atuais que estão na oposição, porque nós estamos a fazer política simplesmente para servirmos angolanos. Mas há alternativas, porque, eu repito, os resultados alcançados pela UNITA poderão ter sido, não vou aqui dizer algo taxativo, poderão ter sido por conta desta plataforma criada. Não havendo esta plataforma criada, não sendo possível por conta das vontades dos seus líderes e daquilo que vai sair dos congressos, até porque a decisão vai sair mesmo do Congresso, a UNITA vai realizar este ano o Congresso. Portanto, não havendo esta possibilidade, como é que vê a UNITA? Não estará fragilizada? A UNITA, felizmente, eu vejo a UNITA muito crescida, sinceramente. Significa... Sabe que eu participei muito desse processo. Eu comecei a trabalhar ativamente na política doméstica da UNITA em 2007. E eu vi
os níveis em que nós estávamos em 2007, quando começamos, eu palmilhei este país todo. Eu andei de leste a leste, de carro, andei aqui em São Paulo. Então, eu via os níveis baixos em que a UNITA esteve em 2007, 2008, quando fomos às eleições,